Eu percebi a luz antes mesmo de ouvir qualquer barulho. E isso foi o que mais me deixou assustado depois. Porque ela estava parada no céu, completamente imóvel, como se tivesse sido colocada ali de propósito. Não piscava, não se movia, não fazia som nenhum. E naquela região onde eu moro, no interior de Goiás, qualquer avião consegue ser ouvido a quilômetros de distância durante a madrugada. Meu nome é Marcelo Vieira, tenho 36 anos e moro em uma área rural perto de Jataí. Trabalho com manutenção de máquinas agrícolas e costumo voltar tarde para casa quando aparece serviço em fazenda. Foi numa dessas noites, voltando sozinho por uma estrada de terra, que aconteceu a coisa mais estranha da minha vida. E sinceramente, eu preferia nunca ter parado o carro naquele lugar. Era pouco depois das 11 da noite quando notei aquela luz pela primeira vez. O céu estava limpo, sem nuvens, e dava para ver perfeitamente as estrelas. No começo achei que fosse algum satélite ou avião distante, mas depois de alguns minutos percebi que ela não saía do lugar. Continuei dirigindo normalmente, mas aquilo começou a me incomodar. Quanto mais eu avançava pela estrada, mais parecia que a luz estava me acompanhando. O estranho é que eu não sentia exatamente medo naquele momento. Era mais uma sensação ruim, como quando você percebe que tem alguém olhando para você sem conseguir encontrar de onde vem. O rádio do carro começou a falhar alguns quilômetros depois. Primeiro um chiado baixo, depois a estação simplesmente sumiu. Tentei trocar de frequência, mas nenhuma funcionava direito. O som vinha e voltava cheio de interferência. Quando olhei de novo para o céu, a luz estava maior, muito maior, e baixa demais para ser qualquer coisa normal. Foi aí que eu diminuí a velocidade pela primeira vez. A estrada estava completamente vazia, cercada por pasto dos dois lados, sem uma única casa por perto. O farol do carro iluminava a poeira suspensa na frente, e eu comecei a sentir um desconforto difícil de explicar, como se meu corpo estivesse percebendo alguma coisa antes da minha cabeça entender. A luz então fez um movimento impossível. Ela saiu do ponto onde estava e atravessou o céu inteiro em menos de 2 segundos, sem curva, sem desacelerar. Foi reto, seco. Nenhum avião conseguiria fazer aquilo. Nenhum helicóptero. Nada que eu conheça. Meu primeiro impulso foi acelerar e ir embora dali, mas o carro morreu na mesma hora. O motor simplesmente apagou enquanto eu ainda estava em movimento. O silêncio que ficou depois daquilo foi uma das piores partes. Nem inseto dava para ouvir, nem vento. Eu tentei girar a chave várias vezes, mas o carro não respondia. As luzes do painel começaram a piscar fraco, como se a bateria estivesse acabando. E então eu percebi que aquela luz não estava mais no céu. Ela estava atrás de mim, refletindo no vidro traseiro do carro. Eu lembro exatamente da sensação que tive naquele instante. Meu corpo inteiro travou. Não consegui virar imediatamente para olhar. Era como se alguma coisa dentro de mim dissesse que eu não devia fazer aquilo. Mesmo assim, virei devagar, esperando encontrar talvez um trator, algum drone grande ou qualquer explicação lógica. Mas o que eu vi não parecia real. O objeto estava parado acima do pasto, a poucos metros do chão. Tinha formato ovalado e uma superfície escura, quase metálica, mas sem brilho. A luz vinha da parte de baixo dele, uma luz branca forte, porém estranhamente opaca, como se não iluminasse o ambiente direito. Não fazia som nenhum, nem motor, nem vibração. Absolutamente nada. E isso deixava tudo pior. Eu fiquei olhando por alguns segundos, sem conseguir entender o que estava vendo. Então percebi outra coisa. As vacas do pasto estavam todas agrupadas no canto da cerca, completamente imóveis. Nem se mexiam. Pareciam paralisadas. Foi nesse momento que senti uma pressão forte nos ouvidos, como quando a gente sobe serra rápido. Minha visão ficou meio embaçada e comecei a sentir enjoo. As luzes do carro apagaram de vez logo depois disso. E aí aconteceu a parte que eu nunca consegui explicar direito nem para mim mesmo. A porta do passageiro começou a abrir sozinha bem devagar. Não foi algo brusco. Foi lento, controlado. Como se alguém estivesse puxando do lado de fora. Eu tentei segurar, mas meu braço parecia pesado demais. Meu corpo inteiro ficou estranho, dormente.
A única coisa que consegui fazer foi fechar os olhos e me encolher no banco. Eu lembro do cheiro naquele momento. Um cheiro forte de metal quente misturado com terra molhada. Meu coração disparou num nível que comecei a achar que fosse desmaiar. E talvez tenha acontecido mesmo, porque a próxima coisa que lembro foi de acordar com o sol entrando pelo vidro do carro. Já era manhã. O carro estava ligado normalmente. O rádio funcionava. Tudo parecia comum de novo. Só que eu estava parado no acostamento de outra estrada, quase 15 quilômetros distante do ponto onde tudo aconteceu. Não faço ideia de como fui parar ali. Meu relógio também estava errado. Marcava 2h20 da manhã, mesmo sendo quase 7 horas quando acordei. Durante dias tentei convencer a mim mesmo de que tinha sonhado, passado mal ou confundido alguma coisa por causa do cansaço. O problema foi quando levei o carro para lavar. O funcionário perguntou o que tinha acontecido no teto do veículo. Quando olhei, havia marcas circulares profundas na lataria, como queimaduras perfeitamente alinhadas. Não estavam ali antes daquela noite. Achei que aquilo terminaria aí, mas uma semana depois, recebi a ligação de um fazendeiro da região, onde tudo aconteceu. Parte do pasto dele apareceu completamente seca da noite para o dia. A grama ficou escura, morta, formando um círculo enorme bem no local onde eu tinha visto o objeto parado. O detalhe que me fez gelar foi outro. Vários animais daquela fazenda começaram a nascer deformados meses depois. Nunca contei essa história para quase ninguém porque sei como parece. Mas depois daquela noite, eu nunca mais peguei estrada sozinho de madrugada. E até hoje, quando vejo uma luz parada no céu por tempo demais, meu corpo reage do mesmo jeito. Não por curiosidade, por medo de reconhecer aquilo outra vez. Na noite em que aquilo apareceu pela primeira vez, eu achei que estava vendo um incêndio no meio da mata. A luz era alaranjada, forte demais, e iluminava parte da serra como se tivesse alguma coisa queimando lá em cima. O problema é que não existia acesso naquela região. Nenhuma trilha, nenhuma casa, nenhuma torre elétrica. E o mais estranho, a luz mudava de posição sem apagar em nenhum momento. Meu nome é Renato Moura. Tenho 41 anos e moro em Pouso Alegre, Minas Gerais. Durante quase 8 anos trabalhei fazendo entregas de equipamentos médicos em cidades pequenas da região sul do estado. Eu dirigia praticamente toda a madrugada, atravessando estrada vazia, serra e trechos sem sinal de celular. Sempre fui um cara cético. Nunca gostei dessas histórias de extraterrestre ou assombração. Mas depois do que aconteceu comigo na BR naquela noite, eu parei de rir quando alguém fala sobre avistamentos. Era perto de 1 da manhã quando saí de Cambuí, levando uma entrega urgente para um hospital menor em uma cidade vizinha. O movimento na estrada estava quase zero. Chovia fraco fazia horas, e uma neblina baixa começava a cobrir alguns trechos da pista. Eu estava cansado, mas nada fora do normal. O problema começou quando percebi aquela luz surgindo entre as árvores da serra. No início parecia distante, escondida atrás da vegetação. Só que conforme eu avançava pela estrada, ela continuava aparecendo em pontos diferentes. Não fazia sentido. Em alguns momentos parecia estar parada acima das árvores. Em outros, surgia mais perto da pista, como se tivesse atravessado quilômetros em segundos. E não era luz de carro. Era algo muito mais intenso, meio pulsante, mas sem piscar completamente. Depois de uns 10 minutos observando aquilo de longe, comecei a sentir uma dor de cabeça estranha. Não era dor comum. Parecia pressão dentro dos olhos. Meu ouvido direito ficou abafado e o ar dentro do carro começou a ficar pesado, quente demais, mesmo com o ar-condicionado ligado. Foi aí que meu GPS apagou sozinho. A tela ficou preta e reiniciou várias vezes seguidas. Tentei ignorar e continuar dirigindo, mas a situação piorou rápido. Meu celular perdeu sinal completamente. O painel do carro começou a falhar e o velocímetro caiu para 0, mesmo comigo ainda em movimento. A sensação naquele momento era de que alguma coisa ao redor estava interferindo em tudo eletrônico. E então a luz apareceu na pista. Ela surgiu do nada, uns 100 metros à frente. Não desceu do céu. Simplesmente apareceu.
Era uma esfera enorme, meio amarelada, pairando acima do asfalto molhado. Eu pisei no freio com força, achando que fosse bater em alguma coisa, mas o carro começou a deslizar como se o chão tivesse perdido aderência. O volante ficou leve demais nas minhas mãos. Parecia que eu não estava mais controlando o veículo. Quando finalmente consegui parar, percebi que o motor ainda estava ligado, mas nenhum comando funcionava. Nem farol alto, nem vidro, nem trava. A chuva também tinha parado de repente. O silêncio ficou tão absurdo que dava para ouvir minha própria respiração ecoando dentro do carro. E então, aquela esfera começou a mudar de forma. A luz foi diminuindo aos poucos até revelar uma estrutura escura atrás dela. Não era redonda como nos filmes. Tinha um formato irregular, quase triangular, com partes metálicas lisas e outras parecendo rachadas ou queimadas. O objeto ficou suspenso sobre a pista sem produzir um único som. E o pior de tudo era a sensação que aquilo causava. Não parecia só medo, parecia invasão. Eu comecei a sentir pensamentos confusos, lembranças aleatórias surgindo na cabeça sem motivo. Coisas antigas da infância, rostos de pessoas que eu não via fazia anos. Meu corpo inteiro formigava enquanto eu olhava fixamente para aquilo. Em determinado momento tive certeza de que havia alguma coisa me observando de dentro daquela estrutura. Não vi rosto nenhum, mas senti. Então as portas do carro destravaram ao mesmo tempo. O barulho seco da trava subindo foi suficiente para me tirar daquele estado estranho. Tentei puxar a maçaneta para sair correndo, mas na mesma hora uma luz muito forte atravessou o para-brisa. Não consegui enxergar mais nada. Minha visão ficou branca por alguns segundos e comecei a sentir um zumbido absurdamente alto dentro da cabeça. Foi tão forte que caí para o lado no banco. A próxima lembrança que tenho é de estar parado num posto de gasolina, quase 40 quilômetros depois do trecho da serra. O frentista batia no vidro perguntando se eu estava passando mal. Eu estava completamente perdido, sem entender como tinha chegado ali. O relógio do painel marcava 4h17 da manhã. Só que minha última lembrança antes da luz forte era pouco depois da 1. Quando saí do carro, minhas pernas estavam tremendo. Foi aí que percebi outra coisa estranha. Minha camisa tinha pequenas manchas escuras espalhadas pelo ombro esquerdo, como fuligem. Achei que fosse sujeira da estrada, mas não saía com água. Dias depois descobri que a pele naquela região estava cheia de pequenos pontos avermelhados, perfeitamente alinhados, quase como marcas de queimadura. Passei semanas sem dormir direito depois daquilo. O pior não eram as lembranças da estrada. Era o vazio entre elas. A sensação de que tinha alguma parte daquela noite que meu cérebro não conseguia acessar. Cheguei a procurar médico achando que fosse estresse extremo, mas todos os exames deram normais. Meses depois encontrei uma notícia pequena em um jornal local falando sobre motoristas que relataram falhas elétricas e luzes estranhas naquela mesma região da serra durante a madrugada. Nenhum caso foi investigado de verdade. Ficou por isso mesmo. E, sinceramente, talvez seja melhor assim. Porque eu sei exatamente o que vi naquela estrada. E tenho absoluta certeza de uma coisa: aquilo não era humano. A primeira coisa que desapareceu foi o som dos grilos. Depois o motor do barco começou a falhar. E quando a água ao redor ficou completamente lisa, como se o rio tivesse parado de correr, eu percebi que tinha alguma coisa muito errada acontecendo naquela madrugada. Meu nome é Leandro Farias. Tenho 34 anos e moro em Santarém, no Pará. Desde adolescente trabalho com pesca junto do meu tio em comunidades afastadas da região amazônica. Passei a maior parte da vida navegando de madrugada por rios escuros, acostumado com barulho de mata, tempestade e todo tipo de coisa estranha que o pessoal do interior gosta de contar. Mas o que aconteceu comigo no rio Tapajós foi a única experiência que realmente me deixou assustado. Era época de pesca boa e nós tínhamos decidido sair antes do amanhecer para chegar num ponto mais afastado. Só que naquela noite meu tio passou mal de última hora e eu resolvi ir sozinho mesmo assim. A viagem até lá levava quase 2 horas de barco pequeno. No começo tudo parecia normal. Céu limpo, pouca correnteza e aquele silêncio típico da madrugada na mata. Depois de cerca de 40 minutos navegando,
Comecei a notar uma luz fraca acompanhando o barco à distância. Não vinha do céu exatamente. Parecia ficar acima das árvores, se movendo devagar paralela ao rio. Achei que fosse algum barco maior escondido atrás da vegetação, ou talvez alguém pescando com lanterna forte. O problema é que a luz não tremia, não mudava de intensidade e também não produzia reflexo nenhum na água. Continuei seguindo, mas aquilo começou a me incomodar. Toda vez que eu diminuía a velocidade, a luz parecia diminuir também. Quando acelerava, ela acompanhava. E o mais estranho era que eu não conseguia calcular distância direito. Em alguns momentos parecia longe, em outros, próxima demais. Meu rádio portátil começou a emitir um chiado baixo pouco depois disso, mesmo desligado. Foi então que o rio ficou silencioso. Quem vive perto da mata entende como isso é estranho. Sempre existe algum som. Inseto, água batendo, pássaro noturno, qualquer coisa. Mas naquele momento tudo simplesmente sumiu. O barco parecia deslizar num lugar morto. O motor começou a engasgar logo em seguida. Tentei aumentar potência, mas ele perdeu força até apagar completamente. A correnteza deveria continuar empurrando o barco devagar, só que isso não aconteceu. A embarcação ficou parada no meio do rio como se estivesse presa. Quando olhei ao redor, senti um frio imediato no corpo inteiro. A água estava lisa demais, sem movimento nenhum, nem vento existia mais. E então a luz surgiu sobre mim. Ela apareceu sem fazer barulho, descendo lentamente por trás das árvores até parar acima do rio. Não era redonda como eu imaginava. Tinha formato comprido, meio ovalado, com partes escuras quase invisíveis no meio daquela claridade branca azulada. O objeto era enorme, grande o suficiente para cobrir boa parte da água abaixo dele. Meu primeiro impulso foi tentar ligar o motor outra vez, mas minhas mãos estavam tremendo tanto que eu mal conseguia segurar a partida. Foi aí que percebi que a temperatura tinha mudado. O ar ficou absurdamente quente de repente, como se eu estivesse perto de fogo. Minha cabeça começou a latejar e senti uma pressão forte no peito, dificultando até respirar. A luz do objeto então apontou diretamente para o barco. Não era um foco comum. Parecia uma coluna transparente iluminando tudo ao redor sem criar sombra nenhuma. Quando ela me atingiu, senti minhas pernas enfraquecerem imediatamente. Meu corpo inteiro ficou pesado. Eu ainda estava consciente, mas não conseguia me mover direito. E no meio daquela luz comecei a enxergar formas passando acima de mim. Não eram pessoas. Também não consigo dizer exatamente o que eram. Só lembro de silhuetas muito altas se movendo lentamente atrás daquela claridade intensa. Nenhuma delas tinha rosto visível. Mesmo assim, eu sentia que estavam olhando para mim. O medo que senti naquele momento foi tão absurdo que comecei a chorar sem perceber. Em algum ponto tudo apagou. Quando acordei, estava deitado dentro do barco com o rosto molhado pela chuva. O céu já começava a clarear e o motor tinha voltado a funcionar sozinho. Minha primeira reação foi pegar o celular para ver as horas. Eu tinha perdido quase 4 horas inteiras. A última coisa que lembrava era da luz sobre a água pouco depois das 2 da manhã. Mas já passava das 6. Achei que aquilo terminaria ali até chegar em casa. Minha mãe perguntou imediatamente o que tinha acontecido com meu braço. Quando olhei, havia uma marca escura perto do ombro esquerdo. Eram 3 linhas paralelas, como queimaduras finas. Não doíam, mas estavam profundas na pele. Nos dias seguintes comecei a ter enxaquecas fortes e uma sensação constante de tontura sempre que ouvia motor de barco durante a madrugada. Algum tempo depois encontrei outros pescadores falando sobre luzes estranhas naquela região do rio. Um deles comentou sobre motores apagando sozinhos e animais desaparecendo perto das margens. Ninguém gostava de tocar muito no assunto. O pessoal da comunidade dizia que aquela parte do rio tinha ficado errada nos últimos anos. Eu nunca mais voltei sozinho para aquele trecho do Tapajós. E até hoje, quando o rio fica silencioso demais durante a madrugada, eu sinto o mesmo medo voltando. Porque naquela noite eu tive certeza absoluta de uma coisa. Aquilo estava me observando muito antes de eu perceber sua presença.
E depois desses relatos, fica a pergunta: o que realmente está aparecendo nos céus durante a madrugada? Coincidência? Fenômenos desconhecidos? Ou algo que simplesmente ainda não conseguimos entender? Se você chegou até aqui, comenta para mim. Qual dessas histórias mais te deixou desconfortável? E você acredita que esses avistamentos podem ser reais? Se já viveu alguma experiência parecida, pode contar também nos comentários. Aproveita agora para deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque toda semana tem novos relatos sobrenaturais, histórias perturbadoras e casos que parecem impossíveis de explicar. Até o próximo relato.